Uma das coisas que eu tenho dificuldade de entender é o uso de termos militaristas por movimentos cristãos, como, por exemplo, Exército de São Miguel. Por mais carinho que eu tenha aos três arcanjos, Miguel, Rafael, Gabriel, para mim não faz nenhum sentido o termo Exército de São Miguel. Eu fico procurando nos evangelhos onde foi que Jesus pediu para se formar exércitos. Qual foi o exército de Jesus? Jesus não tinha exército. Jesus tinha discípulos, apóstolos, seguidores, né? Em sua maioria, gente simples e pobre da Galileia. Então, exército é uma coisa que não faz sentido, né, para quem é cristão. Legião de Maria. Ora, como diz meu pai, ninguém é mais mariano do que eu. Eu tenho uma devoção à Nossa Senhora assim tremenda. Mas o nome Legião de Maria não faz nenhum sentido. Ora, legião é um agrupamento de soldados romanos. Ora, foram os soldados romanos que crucificaram Jesus e perseguiram os apóstolos. Então você tem um movimento, por mais bonito que seja, cristão com o nome Legião de Maria, não faz o menor sentido. Legionários de Cristo, de novo. Legionários eram os membros das legiões, soldados romanos, aqueles que crucificaram Jesus. Então, um movimento chamado Legionários de Cristo não pode ser cristão. Não faz sentido ter um movimento de seguidores de Cristo com o nome de legionários, onde legionários foram aqueles que mataram o próprio Cristo. Cerco de Jericó. Bom, cerco de Jericó faz menção à mais gloriosa vitória dos israelitas quando conquistaram a terra de Canaã. Ora, mas toda a população de Jericó foi chacinada, né? Até as crianças foram assassinadas. E segundo estudos recentes da arqueologia, né, nem Josué estava nessa batalha e nem existiam muros na cidade de Jericó. Então, usar o termo cerco de Jericó, né, que foi uma verdadeira chacina em nome dos israelitas, né, para legitimar um movimento cristão, para mim não faz o menor sentido. Terço do combate. Ora, qual foi o combate que Jesus incentivou durante a sua vida? Onde está isso nos evangelhos, né? A única coisa que eu lembro que Jesus combateu foi a hipocrisia dos fariseus, a opressão da religião sobre os mais pobres, aqueles que eram excluídos, e, de certa forma, de maneira não violenta, o próprio Império Romano. Mas você tem um terço do combate, né? Não faz sentido para mim, né, de um Deus que veio trazer a paz. Ah, professor, mas é combate espiritual. Mesmo que seja, qual foi o combate espiritual que Jesus travou? Ou qual é o ser que, criado por Deus, pode fazer algum perigo ao próprio Deus? Pode enfrentar o seu Criador? Isso não faz sentido nenhum na minha cabeça. Arsenal jovem. Ora, arsenal é um grande repositório de armas. Armas servem para destruir, para matar. Desde quando Jesus legitimou o uso de armas? Então, como justificar o uso do termo arsenal jovem? Arautos do Evangelho. Ora, arauto significa defensor, portador. Desde quando o Evangelho precisa de portador ou de defensor? Desde quando Jesus pediu defensor para o seu Evangelho? Evangelho que significa boa notícia. Desde quando a gente precisa defender uma boa notícia? Na verdade, boa notícia a gente precisa de propagar. A gente precisa propagar a boa notícia. Então, o Evangelho ele precisa de evangelizadores, de propagadores, não de arautos, não de defensores. Para não sair por aí dizendo que eu sou chato, azedo ou amargo, eu vou falar também aqui de alguns nomes que para mim fazem completo sentido. Então, por exemplo, Shalom. Eu conheço pelo menos 2 comunidades com esse nome. Então, Shalom faz sentido. Shalom era a saudação judaica para significar, para simbolizar uma paz completa que só Deus pode dar e que envolve tanto o físico, o material, o espiritual, o intelectual, o psicológico. Então, era toda essa paz completa, né? Que a paz que só Deus pode dar. Então, isso sim, esse é um nome que para mim faz todo o sentido do mundo se usar num movimento católico, né? Outro exemplo é Misericórdia Brasil. Então, esse nome faz sentido para mim, né? O Deus é o Deus da misericórdia, Jesus é o Deus da misericórdia. Então, Misericórdia Brasil, ou Misericórdia Ceará, ou Rio de Janeiro, ou Misericórdia Mundo faz todo o sentido do mundo, porque a gente está falando de um Deus misericordioso. A pergunta que eu me faço então é:
por que se utiliza tanto esses termos militaristas dentro da Igreja Católica e em outras igrejas cristãs também? Para mim só vem uma explicação, é que essas pessoas elas têm saudade de um tempo onde a igreja tinha o poder político junto ao poder religioso, como foi, por exemplo, na Idade Média. Então essas pessoas têm saudade, querem voltar a um tempo, a um momento da história que já passou, onde a igreja tinha esse poder, agia como, de fato, uma potência, um exército, que, em geral, oprimia e castigava as pessoas. A minha única explicação para o uso desses termos militaristas é essa tentativa de se voltar à Idade Média. Bom, não sei se essas reflexões fazem sentido para você, se você já se fez essas perguntas. Deixa aí seus comentários e se gostou desse vídeo, compartilha.